No 24º dia do mesmo mês, vestidos de sacos e com a cabeça coberta de pó, os israelitas reuniram-se para um jejum. E diziam: Sois vós, Senhor, vós somente, que fizestes o céu dos céus e todo o seu exército, a terra e tudo que ela contém, o mar e tudo que nela se encerra. Sois vós quem dais a vida a todos os seres, e o exército dos céus vos adora. Vós sois, Senhor, vós somente que fizeste o céu dos céus e todo o seu exército, a terra e tudo o que ela contém, o mar e tudo o que nele se encerra. Sois vós quem dais a vida a todos os seres, e o exército dos céus vos adora. Mas os nossos pais, em seu orgulho, endureceram a cerviz e não observaram os vossos mandamentos. Recusaram-se a ouvir e não mais se incomodaram com as maravilhas que operastes em seu favor. Endureceram a cerviz e em sua rebelião elegeram um chefe para retornar à sua escravidão. Mas vós sois um Deus sempre pronto ao perdão, clemente e compassivo, vagaroso em colerizar-se e rico em bondade, e assim não os abandonastes. Mesmo quando fabricaram para si um bezerro de metal fundido e vos ultrajaram grandemente, dizendo ser aquilo Deus que os tirara do Egito. Usaste de muita misericórdia e não os abandonastes no deserto. E a coluna de nuvem que os guiava durante o dia em sua viagem, bem como a coluna de fogo que lhes iluminava o caminho que deviam seguir durante a noite, não lhe foi arrebatada. Deste-lhes do vosso bom espírito para torná-los prudentes. Não lhes recusaste o vosso maná para seu alimento, e desse-lhes água para estancar a sede. Durante 40 anos, provestes as suas necessidades no deserto, sem que nada lhes faltasse, suas vestes não se estragaram e nem seus pés incharam. Vós os livrastes dos reinos e dos povos, cujas terras repartistes entre eles. Tomaram posse da terra de Seom, da terra do rei de Ezebom e da terra de Og, rei de Bazã. Multiplicastes seus filhos como as terras do céu e os fizestes entrar na posse da terra. Havíeis prometido aos seus pais que entrariam e possuiriam esta terra, mas foram seus filhos que a ocuparam. Diante deles humilhastes o orgulho dos habitantes da terra, os cananeus. Entregastes em suas mãos tanto os reis como as populações, que ficaram à sua mercê. Eles se apropriaram de cidades fortificadas e de terras férteis. Tomaram posse de casas repletas de bens de toda sorte, de cisternas já feitas, de vinhas, olivais e de muitas árvores frutíferas. Puderam comer até se saciar e engordaram, vivendo nas delícias que lhe outorgava a vossa grande bondade. Entretanto foram rebeldes e se revoltaram contra vós. Desprezaram vossa lei, mataram vossos profetas, que os conjuravam a retornar a vós. Como cometessem grandes ultrajes para convosco, vós os abandonastes às mãos de seus inimigos, que os oprimiram. Mas quando no tempo de sua miséria clamaram a vós, vós os ouvistes do alto céu, e em vossa grande misericórdia enviaste-lhes salvadores que os livraram das mãos de seus inimigos. Mas assim que voltou a segurança, recomeçaram a fazer o mal diante de vós, e os abandonastes às mãos de seus inimigos, que os tiranizaram. Mas clamaram de novo a vós, e vós do alto do céu os atendestes. Assim é que a vossa grande misericórdia operou inúmeras vezes a sua libertação. Vós os conjurastes a voltar à vossa lei, mas eles, em sua arrogância, desobedeciam aos teus mandamentos, transgrediam vossas ordens, que dão a vida ao homem que as observa. Nada mais mostraram que ombros rebeldes,
servis altiva e ouvidos surdos. Vossa paciência para com eles durou muitos anos. Vós lhes fazeis admoestações pela inspiração de vosso Espírito, que animava os vossos profetas. Então, finalmente, como não vos escutasseis, vós os entregastes às mãos dos povos de outras terras, mas mesmo assim vossa grande misericórdia vos impediu de aniquilá-los e não os abandonastes, porque sois um Deus clemente e compassivo. E agora, Senhor, o Deus grande, poderoso e temível, vós que mantendes fielmente vossa aliança misericordiosa, não sejais indiferente a todos os sofrimentos que nos atingem a nós, nossos reis, nossos chefes, nossos sacerdotes e a todo o vosso povo, desde o tempo dos reis da Assíria até o presente. Em tudo aquilo que nos aconteceu, nada mais houve que justiça de vossa parte, porque procedestes com lealdade, enquanto nós retribuíamos com o mal. Nossos reis, nossos chefes, nossos sacerdotes e nossos pais negligenciaram a prática da vossa lei, não mais obedeceram aos vossos mandamentos, nem às advertências que lhes fizestes. Malgrado o seu rei, apesar dos bens que lhe havíeis dado em abundância, e a despeito dessa terra vasta e fértil que lhes entregastes. Eles não vos serviram, não renunciaram às suas más obras. E eis que hoje somos escravos na própria terra que deste aos nossos pais para usufruir de seus frutos e dos seus produtos. Essa terra multiplica suas messes para reis estrangeiros, que no momento nos tiranizam por causa de nossos pecados e dispõem o seu arbítrio de nossas pessoas e de nossos animais. Sim, estamos numa grande aflição. Compromisso do povo. Por todos esses motivos, contratamos uma aliança sagrada que redigimos por escrito, na qual os nossos chefes levitas e sacerdotes vão colocar o seu selo. Eis que puseram o seu selo. Os sacerdotes, os levitas, os porteiros, os cantores, natineus e todos que estavam separados dos povos estrangeiros para seguir a lei de Deus, suas mulheres, filhos e filhas, todos que estavam em idade de conhecer e compreender, juntaram-se aos seus irmãos, às pessoas importantes, e comprometeram com juramento a caminhar segundo a lei de Deus, dada por intermédio de Moisés, seu servo, a observar e a praticar todos os mandamentos do Senhor, nosso Deus, suas ordenações e leis. Prometemos não dar nossos filhos aos habitantes da terra e não tomar suas filhas para nossos filhos. Nada comprar da terra em dia de sábado ou em dia de festa, se trouxessem para vender naqueles dias mercadorias ou qualquer gêneros alimentícios que fossem, deixar repousar a terra e não reclamar nenhuma dívida, ou no 7º ano, impusemos-nos a obrigação de pagar cada ano o terço de um ciclo para o serviço do templo, os pães da proposição, a oblação perpétua, o holocausto perpétuo, os sacrifícios dos sábados, das neomênias e das festas, as coisas sagradas, os sacrifícios expiatórios em favor de Israel e para todo o serviço da casa do nosso Deus. Tiramos a sorte, sacerdote, levitas e o povo para a repartição da oferta da madeira, a fim de que cada família, por sua vez, em cada ano, nas épocas determinadas, trouxessem ao templo o material necessário para manter aceso o fogo do altar do Senhor nosso Deus, de conformidade com o que está escrito na lei. Tomamos o compromisso de levar ao templo cada ano as primícias de nosso solo e as de nossos campos, de apresentar igualmente aos sacerdotes que fazem o serviço da casa de Deus, como está prescrito na lei, os primogênitos dos nossos filhos e de nossos rebanhos, os primogênitos de nossos bois e nossas ovelhas, do mesmo modo de levar aos sacerdotes nas salas da casa de Deus as primícias de nossos alimentos, nossas oferendas, assim como dos frutos de todas as árvores, do vinho e do azeite,
e de entregar o dízimo de nosso solo aos levitas, que estavam encarregados de transportá-lo para todas as nossas aglomerações agrícolas. Um sacerdote da linhagem de Arão acompanharia os levitas quando recebessem o dízimo, e os levitas trariam o dízimo do dízimo à casa do nosso Deus para as salas que servem de depósito, porque os filhos de Israel e os filhos de Levi devem trazer para essas salas as primícias do trigo, do vinho e do azeite. Nessas salas é que se acham os utensílios do santuário, é ali que os sacerdotes se encontram em serviço, bem como os porteiros e os cantores. Assim é que nós não mais queremos negligenciar a casa de nosso Deus. Recenseamento da população de Jerusalém. Estabeleceram-se os chefes do povo em Jerusalém. O resto dos israelitas tirou a sorte, a fim de que um entre 10 viesse habitar em Jerusalém, na cidade santa, enquanto que os 9 outros ficariam nas demais cidades. O povo abençoou todos aqueles que decidiram espontaneamente habitar em Jerusalém. Inauguração dos muros de Jerusalém. Por ocasião da inauguração dos muros de Jerusalém, convocaram-se os levitas de todos os lugares onde habitavam, para que viessem a Jerusalém celebrar alegremente tal dedicação com hinos e cânticos, ao som de símbolos, cítaras e harpas. Os filhos dos cantores reuniram-se dos campos vizinhos de Jerusalém e das cidades dos netofateus e de Bet-Gital e do território de Gaba e de Asmote, porque os cantores tinham construído aldeias nos arredores de Jerusalém. Os sacerdotes e levitas purificaram-se e depois purificaram o povo, as portas e a muralha. Fiz então subir a muralha os chefes de Judá e formei 2 grandes coros para o cortejo. Um ia pela direita, por cima da muralha, na direção da porta de Esterqueira. Em seguida, caminhavam Osaías e a metade dos chefes de Judá, Azarias, Esdras, Mesulam, Judá, Benjamim, Semeías e Jeremias. Depois os filhos dos sacerdotes com trombetas, Zacarias, filho de Jonatas, filho de Semeías, filho de Matanaías, filho de Miqueias, filho de Zacur, filho de Asaf, e seus irmãos Semeías, Azareel, Milalai, Galalai, Maai, Natanael, Judá e Ananai, com os instrumentos musicais de Davi, homem de Deus. O escriba Esdras ia à frente deles. Chegando à porta da fonte, subiram reto diante de si os degraus da cidade de Davi, pela subida da muralha que protege a casa de Davi até atingir a porta da água ao oriente. O segundo coro pôs-se a caminho por cima da muralha do lado oposto, e eu o seguia com a outra metade da multidão. Passando por cima da torre dos fornos, caminhou-se até a muralha larga, depois por cima da porta de Efraim, da torre de Ananael, da torre de Meia até a porta das ovelhas, e paramos à porta da prisão. Os 2 coros se detiveram na casa de Deus, bem como eu e a metade dos magistrados que me acompanhavam. E os sacerdotes Eliaquim, Maasias, Miniamim, Miqueias, Elionai, Zacarias, Ananias, munidos de trombetas, e Maasias, Semeías, Eleazar, Ozi, Joanã, Melquias, Elã e Ezer. E os cantores se fizeram ouvir sob a direção de Jerzaias. Ofereceram-se naquele dia grandes sacrifícios e houve muita alegria, porque Deus havia dado ao povo um grande motivo de alegria. As mulheres e as crianças tomaram parte também nas festividades e de muito longe ouviam-se os gritos de alegria que ecoavam de Jerusalém. Naquele tempo estabeleceram-se homens para guardar as salas que serviam de depósito para as oferendas, as ofertas, as primícias e os dízimos, onde foram recolhidas em suas diversas divisões as partes assinaladas pela lei aos sacerdotes e levitas. O povo de Judá alegrou-se vendo em seus postos os sacerdotes e os levitas, os quais, do mesmo modo que os cantores e os porteiros, asseguravam o serviço de seu Deus e os ritos das purificações segundo as ordens de Davi e de Salomão seu filho. Com efeito,
No tempo de Davi e de Asaf, havia chefes de cantores que cantavam louvores e ações de graças a Deus. E agora, no tempo de Zorobabel e de Neemias, Israel inteiro servia cotidianamente porções destinadas aos cantores e porteiros, e dava as ofertas sagradas aos levitas, os quais entregavam sua parte aos filhos de Arão. Reformas. Naquele tempo, por ocasião de uma leitura pública do livro de Moisés, descobriu-se um texto no qual se dizia que o amonita e o moabita jamais deviam ingressar na Assembleia de Deus porque não tinham vindo ao encontro dos filhos de Israel com pão e água e haviam contratado Balaão para amaldiçoá-los, maldição que nosso Deus moldara em bênção. Logo que se ouviu a leitura dessa lei, excluíram de Israel todos os elementos estrangeiros. Antes disso, o sacerdote Eliasib, intendente dos depósitos da casa de nosso Deus e parente de Tobias, colocara à disposição deste último uma grande sala onde se depositavam até então as oferendas, o incenso, os utensílios, o dízimo do trigo, do vinho e do azeite, a taxa dos levitas, dos cantores e porteiros e as ofertas devidas aos sacerdotes. Quando fazia tudo isso, eu não estava mais em Jerusalém, porque no 32º ano do reinado de Artaxerxes, rei da Babilônia, fui ter com o rei. Decorrido algum tempo, voltei a Jerusalém com a aquiescência do rei e tive conhecimento do mal que havia cometido Eliasib em favor de Tobias, colocando-lhe à disposição uma sala dos átrios da casa de Deus. Fiquei grandemente indignado. Mandei tirar para fora do quarto todo o mobiliário de Tobias. Ordenei que purificassem a sala e fiz recolocar os utensílios da casa de Deus, as oferendas e o incenso. Soube também que as dádivas devidas aos levitas não lhes tinham sido entregues e que os levitas e os cantores encarregados do serviço tinham se retirado cada um para suas terras. Censurei os magistrados e disse-lhes: por que foi abandonada a casa de Deus? Depois reuni os levitas e cantores e os recoloquei em seus postos. Então todo Judá trouxe para os armazéns os dízimos do trigo, do vinho e do óleo. Confiei a intendência dos armazéns ao sacerdote de Selemias, ao escriba Sadoque e a Fadaías, um dos levitas, com o seu auxiliar Anã, filho de Zacur, filho de Matanias, porque tinham reputação de integridade. Foram encarregados de fazer a distribuição de seus irmãos. Recordai-vos de mim, ó meu Deus, que fiz tudo isso e não apaguei de vossa memória os atos de piedade que fiz pela casa de meu Deus e por seu culto.